Ontem a gente informou aqui de um projeto aprovado na Câmara dos Deputados sobre a mudança da cobrança do imposto sobre os combustíveis, o ICMS que os estados e municípios arrecadam. Vou chamar a Cris Otaviano aqui para explicar como é que funciona essa arrecadação e o que aconteceu. Tem uma enorme polêmica sobre isso, Cris. Bom dia. Oi, Porta. Bom dia para você que está com a gente aqui no DF no ar. E hoje a gente resolveu colocar essas cartas na mesa para que a gente possa analisar aí, né, o que ainda deve passar pelo Senado Federal e vir a ser aprovado possivelmente ou não. Vamos acompanhar, né? Mas o que é interessante a gente dizer? Hoje, no cenário em que a gente vive, o ICMS, que é o imposto estadual sobre a gasolina e sobre diversas mercadorias, representa dentro do preço da gasolina em torno de 25%, ou seja, um quarto do preço da gasolina hoje, em média, em todo o país, é de ICMS. Aqui no Distrito Federal, isso hoje é de 27%, com um projeto aí que pretende chegar a esses 25% ao longo de 2 anos, diminuindo 1% nessa alíquota ao longo desse tempo. Então, vamos lá. Como é que é calculado isso hoje? Hoje, esse ICMS é calculado o seguinte: esse percentual que eu estou falando, você pega o preço dos últimos 15 dias da gasolina, faz uma média e joga esses 27% em cima do preço dos últimos 15 dias. Qual é a proposta que está lá no Congresso Nacional? A proposta é, ao invés de você avaliar o preço da gasolina dos últimos 15 dias, você avalie o preço médio da gasolina dos últimos 2 anos para poder fazer a conta do ICMS. E aí a gente construiu aí uma arte, uma imagem para as pessoas poderem vislumbrar melhor o que significa isso. Pela conta de especialistas, seria uma redução, no momento de hoje, de aproximadamente 8% no preço do combustível. Isso porque, se a gente pegar o preço médio dos últimos 15 dias na gasolina aqui no Distrito Federal de R$ 6,22 e jogar uma alíquota de 27%, a gente teria R$ 1,67 no preço da gasolina só de ICMS. Se a gente fizesse uma média dos últimos 2 anos, o preço médio da gasolina, olha, cairia para R$ 4,54. E aí, a gente estaria falando de R$ 1,22 de ICMS. Olha como cai aí o fator do imposto dentro do preço do litro da gasolina. E embaixo aí a gente tem a composição, vendo aí que aproximadamente 25% do preço do combustível é de ICMS. Lembrando que essas são todas contas assim muito simplistas, né, para a gente poder mostrar aqui de maneira didática. E revela também que nos últimos 2 anos, a gente teve, por exemplo, um momento em 2020 que o barril de petróleo estava sendo queimado. Não valia a pena para os produtores de petróleo venderem barril de petróleo, porque a economia no mundo inteiro parou. Então, a gente está pegando aí circunstâncias muito atípicas, né? Um preço do barril de petróleo muito barato e agora, no momento, a gente está vivenciando um preço no barril de petróleo muito alto. E essas são algumas das polêmicas em relação a essa mudança no ICMS. O que penaliza muito os estados também, que deixam de arrecadar, em média, 24 bilhões de reais, e há um movimento aí por parte dos governadores que já tem feito um esforço em reduzir a alíquota desse imposto, agora questionando essa mudança na tributação da gasolina. Inclusive, ontem a gente esteve num evento com o governador aqui do Distrito Federal, o governador Ibanez Rocha, e ele colocou o posicionamento dele a respeito dessa possível mudança, caso a lei seja aprovada. Vamos ouvir o que o governador disse. Nós aqui reduzimos o ICMS para 25%, num parcelamento em 3 anos, fizemos a nossa parte, mas o que o Congresso está fazendo de forma inconstitucional, porque quem tem que reger a questão do ICMS são os estados e não a União, é uma afronta aos estados numa tentativa de burlar o que é a realidade, que é a Petrobras, que é uma empresa pública, uma empresa do povo brasileiro, que vem constantemente gerando aumentos no combustível e no gás de cozinha da população. Pois é, a gente vê aí na fala do governador Ibanez Rocha esse posicionamento do Fórum de Governadores, a qual ele faz parte, a qual normalmente ele cicerona, está ali à frente, de levar isso aí de repente ao Supremo Tribunal Federal, questionando aí uma origem, né, dos tributos aqui no país. Quem faz esse tipo de mudança, quem faz esse tipo de previsão é o Executivo e não o Legislativo, e está aí o posicionamento do governador. Realmente isso penalizaria bastante os estados em termos de arrecadação, e cada um vai defender o seu lado, vai puxar a corda para o lado que pesa mais, né, Porta? Exato. Então a gente tem aí o Congresso num posicionamento e agora a gente vê o posicionamento dos estados. Antes da gente concluir essa história, vamos ouvir um economista que a gente consultou também para saber da análise em termos econômicos, como é que fica essa situação, caso avance esse projeto do ICMS. O grande problema dessa proposta, que foi aprovada pela Câmara Legislativa, e da outra que foi aprovada pela Câmara dos Deputados,
é que elas acabam sendo uma relação política a um problema econômico. O fator que está pressionando o preço dos combustíveis para cima continua acontecendo. Quer dizer, a gente vai continuar tendo uma pressão sobre o preço do petróleo, o preço do álcool anidro e a taxa de câmbio. Quer dizer, a gente tem uma solução paliativa, né, para um problema que é um problema internacional. Então, a eficácia vai ser muito limitada e seguramente isso pode sobrepujar essa redução de ICMS muito rapidamente. Elemento importante para a gente levar em consideração, já que a gente vai continuar falando em economia agora, Cris. Primeiro, esse projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados, que é quem legisla e responde pela vida das pessoas. E agora vai para o Senado, que tem como meta, como guarda, o direito dos estados. E nesse projeto os estados perdem dinheiro. Então, há uma enorme possibilidade desse projeto não ser aprovado no Senado. Claro que a gente vai acompanhar, vai informar aqui também, porque afeta o preço que a gente paga e a arrecadação dos locais onde a gente vive, né?